tudo que fizermos possa declarar: Jesus é o Senhor. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Sabe, queridos, o que eu quero compartilhar com vocês é uma palavra que está latejando no meu coração desde quarta-feira. No momento em que nós estávamos reunidos, na quarta-feira nós tivemos uma situação peculiar, né? Tivemos algum acidente aqui com um poste aqui na região e estávamos sem luz aqui na igreja, na R3D, e graças a Deus o Senhor nos aprove ir lá no Plenitude na escola e nos reunirmos, o pessoal que vai participar do retiro, os líderes, lá na escola. E lá naquele ambiente da escola, o Senhor falou conosco e o Tiago trouxe uma palavra. No momento que ele estava falando sobre o profeta Jeremias, sobre aquele contexto todo, na sequência, assim, quase que imediata, já veio uma figura na minha mente. E essa figura na minha mente está me acompanhando de manhã, à tarde. De lá para cá, eu só tenho meditado nisso. Eu olho para o Senhor e vejo essa figura. E olho essa figura. E essa é o que eu quero compartilhar com vocês. Sabe? Só dando um pano de fundo. Na quarta-feira, foi nos ministrado como um texto básico, profeta Jeremias, capítulo 8. O profeta Jeremias, ele, em números redondos, mais ou menos, ele apareceu na história 600 anos antes de Cristo. No momento em que o povo de Judá, ele era um profeta, o povo de Judá estava cativo, estava ali todo em pecado. O profeta Jeremias foi levantado por Deus para trazer uma palavra de despertamento, basta, é agora, o momento é agora. Você se desprender da sua vida, da carne, das suas idolatrias, da sua heresia, daquilo que te prende. Basta, esse é o momento, sabe? E essa palavra não repercutia bem. Por causa da dureza da palavra, do peso que isso ali, o povo não aceitava. Estava tão desviado, o povo estava tão longe do Senhor, que ele, em vez do povo cair em si e mudar o seu comportamento, sair da idolatria, voltar ao Senhor, eles começaram mais a perseguir Jeremias. A ponto do texto que foi ministrado, Jeremias 8, versículo 6, Jeremias diz assim: eu ouvi com atenção, mas eles dizem o que é certo. Ninguém se arrepende da sua maldade. E diz: o que foi que eu fiz? Cada um se desvia e segue seu próprio curso, como um cavalo que se lança com ímpeto na batalha. Na verdade, o contexto era esse. Era confrontado com a palavra, mas isso não mudava. Mas o que foi que eu fiz? O que tem? O contexto conduzia para que as pessoas muitas vezes não tomassem uma mudança, não migrasse, não lançasse, não se arrependesse da sua idolatria, de todos os seus pecados, de tudo aquilo que desagradava ao Senhor. Então esse era o contexto. E isso foi nos conduzindo naquela meditação para que, é o momento de pararmos hoje e falarmos, é momento de basta. É momento de tomarmos uma posição, uma atitude. Sabe, a ministração de hoje, queridos, vai nesse sentido de que eu tenho que tomar uma postura, uma decisão. Sabe, muitas vezes, num contexto, nós somos levados a pensar, mas
sempre falo assim, é momento de basta, é momento de tomarmos a posição, porque agora é especial. Sabe? Nós vamos caminhando na nossa vida e há momentos em que nós temos já, é agora, nesse momento. Um exemplo hoje. Por exemplo, hoje é o último dia do mês de abril. Certo? O último dia do mês de abril. Talvez quem trabalha com contabilidade vai saber que hoje é o último dia, ontem foi o último dia para entregar a declaração de imposto de renda de pessoa jurídica. Então, você pode estar lá fazendo, juntando seus documentos, mas hoje era o limite. Não tem um depois. Depois é com multa, depois é com todas as outras coisas. Para a pessoa física, foi prorrogado para final do mês que vem. Tá, mas todo mundo que tem que declarar imposto de renda tem que fazer e tem uma data limite. Sabe, muitas vezes a gente vai postergando. Depois eu faço, mas tem uma data que é limite. Está ali, daquela data para frente não passa mais. Então, queridos, vamos nos atentar à palavra que nós vamos ministrar agora nessa noite. Sabe, é momento de tomarmos uma decisão. Você como casa, nós como igreja, você como um filho de Deus, você que está passando por lutas, dificuldades e já caminhou e está desesperado, talvez o basta é hoje, o basta seja hoje. Mas a figura que nesse contexto tem tudo a ver com o profeta Jeremias, porque quando esse compartilhar nos foi passado na quarta-feira, o Senhor me remeteu a 10 capítulos para frente, o mesmo profeta Jeremias, nas mesmas condições, nesse mesmo pano de fundo, ele, no capítulo 18, você que está com a sua Bíblia aqui, você que está em casa e quer nos acompanhar, o texto que nós vamos meditar e vamos afundar, encontra-se em Jeremias, capítulo 18, versículos de 1 a 6. Preste bem atenção, querido, vem comigo. Eu quero que você possa ser, que da mesma forma, a minha oração sincera, é que da mesma forma como essa figura entrou na minha mente e pousou no meu coração, que ela possa se materializar na sua vida assim. Olha o que diz o profeta Jeremias. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Então, quem falou? O Senhor. Falou através do profeta Jeremias. O que ele disse? Versículo 2. Vá à casa do oleiro. Outras versões, desce à casa do oleiro. E ali você ouvirá a minha mensagem. Vamos. Então, Deus falando com o profeta Jeremias. Olha, Jeremias, desce à casa do oleiro. Desce. Vai lá na casa do oleiro, que ali eu vou falar com você. E aí o que diz? Jeremias diz: então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que não posso eu agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor: como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Amém? Eu não sei aqui, vocês sabem como um oleiro trabalha? Levanta sua mão, você sabe como um oleiro trabalha? O oleiro trabalha. Então, eu vou tentar, poucos levantar a mão aqui, talvez nosso mundo contemporâneo aqui, a gente não tem mais muito contato com esse tipo de artesão, né? Mas basicamente, no contexto
você tem um trabalhador, esse artesão, que através, ele tira um pedaço, um punhado de barro da lama, está ali uma lama, certo? Ele vai separar um pedaço. O que ele vai fazer? Amassar, espremer, juntar, tentar tornar mais homogênea. Tá? Ele vai batendo, vai apertando, vai apertando, vai apertando, vai apertando. Depois, ele coloca numa roda. Ele coloca numa roda que fica girando, fica girando. Aí ele coloca aquela massa naquela roda. E aí, aquela massa fica girando. E aí ele, com as suas mãos, começa a manipular o barro. A manipular o barro. Aí ele vai num recipiente, pega um pouquinho de água e joga. E joga. Vai lá e joga. E vai dando forma. E vai dando forma. E aquilo vai tornando, do jeito que ele vai manipulando, ele faz um vaso maior, um vaso mais gordinho, um vaso menor, um vaso abauladinho. Você consegue imaginar alguém trabalhando assim? Consegue ter essa figura na sua mente? Um trabalhador, um artesão, que pega um barro que não vale nada, tira da lama, pega um pedaço, manipula e depois vai dando forma. E aqui eu quero destacar alguns elementos. O primeiro elemento que fica claro aqui na história é o elemento do oleiro, né? Ele fala, vá à casa do oleiro. Então, tem um oleiro. E esse oleiro, quando Jeremias começa a entender o trabalho daquela pessoa, ele chama a atenção. O oleiro, eu sei quem é. Ele está falando, olha, nosso Deus é o oleiro. Aí tem uma outra figura que é o barro. Aquele que vai ser moldado. E esse barro tem a ver com o homem. Tem a ver com você. Esse barro é você. Esse barro sou eu. E tem a roda. Interessante a roda, né? A roda fica girando e ele fica colocando a mão, jogando água. E tem a roda. Sabe? Aí o Espírito Santo compartilhou comigo. Sabe o que é essa roda? A roda são as circunstâncias da vida. É o seu tempo de existência. Está lá. O seu tempo está rodando. Seu tempo está rodando. E o oleiro, com as suas mãos, vai manipulando. Sabe, você estava... Quando você nasceu, bem pequenininho, a mão do oleiro estava lá. Fazendo a base. Estava começando ali. Está ali. O oleiro estava lá. E a base ele vai manipulando. E apareceu mais uma figura que veio ao meu coração. Isso não veio logo de cara, mas veio quando eu comecei a trazer essa imagem ao meu coração, do como o oleiro trabalha. Como o oleiro trabalha. Como é o trabalho de Deus na minha vida. Como é que desde a minha formação, como é. E aí eu vi aquele talho de água. Aí eu pego aquela água e jogo no barro. Sabe, está lá nas circunstâncias da vida. Peguei aquela água e o que faz aquela água? Amolece, ajuda a trabalhar. Sabe o que é aquela água? O Senhor falou comigo no meu entendimento, no meu coração. Palavra, Espírito Santo de Deus. Sabe, a palavra vai sendo lançada. A água vai sendo lançada. E aquilo vai moldando, vai transformando, sabe? Através da palavra. A palavra, eu pego a água, o oleiro pega o Espírito Santo, vai ali. É desse jeito, Espírito Santo. É desse jeito, assim. Mas sabe o que acontece com o oleiro? Está criando o vaso está crescendo. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes ali, no manipular, o oleiro percebe que tem uma pedrinha. Tem alguma coisa na mão dele. Ele sente que está no manusear
aquilo não tem uma imperfeição. Tem uma imperfeição e ele tenta. Às vezes, ele aperta forte. E na pressão, o vaso quebra. O vaso, sabe o que o Senhor falou? Talvez naquele momento que ele colocou as suas mãos, o vaso, na manipulação, ele estava querendo te aperfeiçoar. Mas aí talvez você não aguentou e o vaso quebrou. Mas ele não joga fora, querido. Ele não joga fora. Ele pega aquele barro e transforma de novo. Ele faz de novo. Ele pega aquilo, ele recicla, ele transforma. Você não passou por outro nível ainda, querido. Tá vendo? Você não passou por outro nível. Mas ainda, vamos lá. Sabe? E tem uma grande diferença. O vaso não quebra só porque está na lama ou fora da roda. Ele não quebra só porque está fora da roda. Tem muitos vasos quebrados, tem muita lama. Mas aonde que você quer estar, querido? Aonde você quer estar? Eu quero estar na roda. Eu quero que o Senhor me separe, pegue essa lama, amassa, dói. Ninguém gosta, dói. Mas quando nós somos manipulados, quando o oleiro conhece a minha estrutura, o oleiro conhece as minhas limitações, mas quando ele vai apertando, é para que eu seja aperfeiçoado, querido. Não é para que ele quer fazer um vaso de qualquer jeito. Não, faz um vaso de qualquer... Não, esse aqui está furado mesmo, mas serve. Esse serve. Não. Ele vai apertando. Eu não sei se você muitas vezes tem se sentido ainda no meio da lama. Mas eu sei que o oleiro, ele não tem uma forma para todos nós. Não é uma produção em série. O oleiro é tão bom, tão capaz, tão amoroso, que ele tem a sua forma. Ele te conhece. Ele conhece o seu coração hoje. E talvez você está se sentindo ainda que você está com um vaso quebrado. Está como um caco. Mas não saia da roda. Sabe, as circunstâncias da vida muitas vezes nos maltratam. Mas é nas circunstâncias, é no tempo da nossa existência. Sabe, porque se a roda parar, se a roda parou para você, é porque o tempo no corpo da carne já se foi. Eu entendo que muitas vezes a minha roda aqui que o oleiro está colocando, o que eu não posso sair é da roda. E o que eu sempre mais tenho que desejar é que eu seja manipulado por ele. Não sair da roda e ser manipulado. Porque a roda da minha vida está contando. Mas eu posso estar fora, certo ou não? Eu posso ser um caco. Eu não quero ser manipulado pelo Senhor. Eu não quero. E aí o meu vaso ou o barro não vai servir para nada. Mas enquanto eu estiver ali, enquanto eu estiver sendo trabalhado pelas mãos do oleiro, é o momento do aperfeiçoamento. É um momento em que ele sabe, ele te conhece e ele quer o melhor para cada um de nós. Sabe, isso não é uma palavra para te deixar simplesmente que bom ouvir isso, que bom, não, é mais, querido, não é, que gostosinho, não, isso é determinação, é reconhecimento de quem é o oleiro, porque nós podemos identificar aqui, olha o que muitas vezes o povo se afastava de Deus
E nos seus pensamentos, olha o que se dizia. Aí vamos para o profeta Isaías. Isaías capítulo 29, versículo 16, diz assim, olha que petulância do homem. Vocês viram as coisas de cabeça para baixo, como se fosse possível imaginar que o oleiro é igual ao barro. Nós queremos ser igual a Deus. O quê? O oleiro é igual ao barro. Acaso o objeto formado pode dizer àquele que o formou, ele não me fez? E o vaso poderá dizer do oleiro, ele nada sabe. Olha aqui como o homem chega na sua ignorância. Dizer, o oleiro não me conhece. O oleiro não sabe de nada. Eu e o oleiro estamos no mesmo nível. Olha a que ponto, muitas vezes, a petulância do homem chega a esse ponto. E o profeta Isaías ainda diz mais, no capítulo 45, verso 9, diz, ai daquele que contende com o seu Criador, daquele que não passa um caco entre os cacos no chão. Acaso o barro pode dizer ao oleiro, o que você está fazendo? Será que a obra que você faz pode dizer? Ele não tem mãos? Você entende aonde o coração do homem distante do Senhor, ele chega ao ponto de falar, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Como se eu fosse o autor, o determinante da minha própria existência. Sabe, queridos? Nós não temos o poder nem sobre o fôlego de vida. Sabe? Muitas vezes as circunstâncias que nós estejamos passando, muitas vezes uma situação de enfermidade adversa, não entendemos muitas vezes, mas sabe a mão do oleiro? Naquela enfermidade, a mão do oleiro está falando, olha, aqui tem uma pedrinha, mas a enfermidade não me afasta de ti. Na roda de madeira que está girada, a enfermidade não representa nada, porque nada pode me separar do amor. Não é a morte, não é a enfermidade, não é coisas do presente, não são coisas do passado, do porvir. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Você está sendo provado, você está sendo montado, é um vaso. E sobre esse vaso que eu estou gerando, apesar de muitas vezes você achar que eu estou apertando, e muitas vezes você quebrar, mas eu estou reconstruindo. E é essa palavra que ele diz assim, ó comunidade de Israel, ó Wagner, ou igreja R3D, ou sua casa, será que eu não posso agir contigo? Será que o Senhor não pode agir comigo como fez com o oleiro? Como essa imagem que não sai da minha cabeça? Pergunto, Senhor, como barro nas mãos do oleiro, assim vocês estão nas minhas mãos. Ó comunidade de Israel, há um oleiro, há alguém que nos conhece, que nos gerou, e as suas mãos pegou um barro, amassou. Eu queria que você trouxesse assim, sabe, que hoje, se tivesse uma figura de você, quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Que você possa trazer aqui na sua mente, o oleiro. O oleiro é Deus. O oleiro é Deus. O oleiro é Deus. E como que ele trabalha? Como que meu Deus trabalha? A Bíblia fala que ele me pegou, o salmista fala que ele me pegou do charco de lama horrível. Ele me colocou sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Então, eu estava perdido nos meus delitos, no meu pecado. Eu cheirava mal. Ele me tirou do lamaçal. Ele me tirou e me fez colocar meus pés sobre a rocha. Sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Sobre a roda. Sobre a roda. As circunstâncias da vida, eu estou sobre a roda. E o oleiro agora vai com as suas mãos formando. E tem vaso de todos os tipos.
Tem vasos maiores, vasos menores, mas todos são vasos manipulados pelo oleiro. E a igreja é uma grande olaria, aqui aonde os vasos são tratados, sabe? E se você tiver, igreja, se nós estivermos à disposição, ele não vai jogar fora. Mas Jeremias coloca, se você não se atentar para essa palavra, se você não se atentar para aquilo que eu estou falando, ó Israel, você vai ser lançado fora. O juízo virá sobre você. O juízo virá sobre você. Então, nesses elementos, nessa visão que eu contemplo o oleiro, no seu trabalho, e a Bíblia fala que ele está trabalhando, ele tirou Jeremias. Como Deus é bom, né? Como Deus é. Assim, ele traz uma figura, e falou, Jeremias, vai lá na casa do oleiro que eu quero te mostrar como eu trabalho. Como é a minha relação com você. Como é a relação com aqueles que vão vir ainda. É assim. Guarda na sua mente. Essa é a minha ilustração. Que didática mais linda de Deus. Para dizer, olha, eu sou o oleiro. Vocês o barro. Essa roda que está girando são as circunstâncias da vida. É o tempo que você da sua existência. O Espírito Santo é a água que vai moldando, vai trabalhando o seu coração. E eu vou te dando forma. Quantos querem ser manipulados pelo Espírito Santo de Deus? Quantos querem, muitas vezes, com um vaso quebrado, está ali, gerou um caco. Fala assim, Senhor, eu quero ser restaurado. Eu quero ser restaurado. Eu quero ser restaurado. Amém, queridos?